Ano de eleição, eu não falo de política, pelo menos de política partidária, mas eu falo de Bíblia. Então, se os políticos resolvem falar de Bíblia sem entender o mínimo necessário para falar sobre o texto bíblico, eu acho que vale a pena eu comentar alguma coisa por aqui. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva, ative as notificações, deixe seu comentário. Nós temos vídeos aqui todos os dias, às vezes mais de um vídeo de Bíblia, de teologia, e se você gosta desses temas, aqui é o seu lugar. E hoje, para falar de projeto de lei, dessa vez o projeto de lei 4606 de 2019, de autoria do deputado Pastor Sargento Isidório. Deputado Pastor Sargento é bastante título, tá parecendo Palmeiras, hein, Vossa Excelência? A respeito da Bíblia, o texto é um texto a respeito da Bíblia sobre a Bíblia não poder ser alterada. É um projeto de lei a respeito da inviolabilidade da Bíblia, que demonstra que os nossos parlamentares, aparentemente, pelo menos, a votação a plenário ainda não foi, pelo menos no momento que esse vídeo é gravado, apenas foi aprovada a urgência da matéria, quer dizer, então foi votado ainda, mas foi aprovada a urgência da matéria, assim, de lavada, uma matéria um tanto esquisita para ser urgente. Eu não vou entrar no ponto político, vou falar só de Bíblia aqui, tá? Do ponto de como a lei funciona em relação à Bíblia, né? Eu não vou entrar na questão das implicações para Estado laico, se o Estado devia se meter nisso ou não. Quem fez um vídeo sobre isso foi o Paulo Won. Quem é antigo aqui do canal sabe da minha amizade de longa data com o Paulo, que foi seminarista junto comigo lá no Servo de Cristo, mas ele tem formação na área de política, então ele tem propriedade para falar dessas coisas. Eu não tenho formação nessa área. Então, se você quiser entender melhor as questões políticas que envolvem esse projeto de lei, a minha recomendação é você ir lá no Paulo. O que eu pretendo fazer aqui é simplesmente pensar do ponto de vista do texto bíblico, do que é a Bíblia, como esse projeto de lei afeta as coisas. E, em primeiro lugar, revela que parlamentar não manja nada de Bíblia, não sabe o que é o tal documento, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto do projeto de lei reflete uma intenção que não se aplica ao que é o texto bíblico. É impossível de aplicar, tá? É impossível de aplicar. Então vamos dar uma olhadinha no que diz o texto original do projeto de lei. Tá? Artigo 1º. Fica vedada qualquer alteração, edição ou adição aos textos da Bíblia Sagrada composta pelo Antigo Testamento e pelo Novo Testamento em seus capítulos ou versículos, sendo garantida a pregação do seu conteúdo em todo o território nacional. Ok, então vamos por partes aqui, certo? Não pode alteração, edição ou adição aos textos da Bíblia Sagrada. Na ementa, que é a explicação superior, diz assim, ó, veda qualquer alteração, edição, supressão, adição ou adaptação aos textos, aos textos dos livros da Bíblia Sagrada, mantendo a inviolabilidade de capítulos e versículos, proibindo modificar o texto sagrado. Precisaria de uma vírgula aqui, sem essa vírgula muda o sentido, tá? Tá sem, eu vou ler como se estivesse com. Garantindo a pregação do seu conteúdo em todo o território nacional. Muito bem. Do jeito que está aqui, a falta dessa vírgula muda o sentido, e muda o sentido para pior ainda, mas eu vou considerar como se existisse essa vírgula que não está aqui. Tudo bem. Vamos lá. Primeira coisa, Antigo e Novo Testamento. Qual é o Antigo Testamento, qual é o Novo Testamento? Tá? Começa por aí. Tudo bem, o Novo Testamento, pelo menos do ponto de vista confessional, é mais fácil, porque os livros canônicos do Novo Testamento, de maneira geral, para as diferentes fés cristãs, compõem os mesmos textos, então vá lá, tudo bem. Ora, o Antigo Testamento tem diferença, né? Se a gente está falando da Bíblia protestante, a gente está falando de 66 livros.
Se a gente está falando da Bíblia Católica, são esses 66, e você adiciona mais 7, Católica Apostólica Romana. Então, além dos 66, você adiciona os livros que são considerados apócrifos ou deuterocanônicos. 1º e 2º Macabeus, Tobias, Judite, Baruque, Sabedoria Eclesiástico. Muito bem. Se a gente estiver falando das tradições orientais, das igrejas orientais, tem outros livros aí a serem acrescentados. Por acaso eu estava aqui do lado com a minha Bíblia New Oxford Annotated Bible, né? Aqui tem os livros da tradição ortodoxa, então tem 1º Esdras, 4º Esdras e outras brincadeiras desse tipo, tá? Então, do que a gente está falando aqui, certo? A começar por quais textos do Antigo Testamento. Quando você lê a justificativa do rapaz que tem quase tantos títulos, Vossa Excelência, né? Quase tantos títulos quanto o Palmeiras, né? Deputado, pastor, sargento, Isidório. Não tem sobrenome, mas título tem bastante. Datíssima vênia. Quando você lê a justificativa aqui, ele fala na Bíblia Católica e ele fala na Bíblia Evangélica. Curiosamente, esse nome evangélico utilizado aqui, né? Eu fico imaginando protestantes históricos que não se consideram evangélicos, onde eles se enquadram aqui nessa brincadeira. Mas tudo bem, né? Ele fala dos católicos e dos evangélicos. Então, em tese, o que está protegido é a Bíblia Católica, a Bíblia Evangélica. Essa aqui você pode alterar quando você quiser, tá? A New Oxford Annotated Bible, porque ela tem aí os outros livros, então não é a Bíblia Católica, não é a Bíblia Evangélica. Essa aqui você pode alterar. Como é que funciona isso? Não sei, né? Para além disso, o que não pode ser alterado? É o texto grego do Novo Testamento? É o texto hebraico do Antigo Testamento? Hebraico mais uns pedacinhos de aramaico? Ou é alguma tradução? Exatamente o que não pode sofrer edição, supressão, alteração, vamos lá, alteração, edição, supressão, adição ou adaptação. Do que a gente está falando? A gente está falando de alguma tradução específica ou a gente está falando dos idiomas originais? Se a gente está falando de uma tradução específica, seja bem-vindo à realidade na qual o Brasil acaba de instituir uma tradução oficial da Bíblia. Olha que legal! Tem uma tradução que vale o Estado decidiu. Que bonito isso! Tudo em prol da liberdade religiosa. Isso aqui não funciona minimamente, tá? Se for dos idiomas originais, aí a gente tem um problema maior, tá? Porque se for dos idiomas originais, a gente está proibindo todas as traduções, tá? Por que, Vitor, que aplicada essa lei passa e o entendimento da lei é de que ela se aplica, de que ela diz respeito aos textos nos seus idiomas originais, todas as traduções, sem exceção, possuem alteração, edição, supressão, adição ou adaptação do texto original, porque é precisamente nisso que consiste uma tradução. Sejam bem-vindos a uma nação na qual só se lê o texto bíblico no seu idioma original. Existem religiões que funcionam dessa forma. O islamismo, particularmente, trata o Corão com esse tipo de... tudo bem que o islamismo também é heterogêneo, mas, assim, tradicionalmente falando, trata o Corão com esse tipo de rigor, que só se lê em árabe, né? Mas então seja bem-vindo, porque estão proibidas aí todas as traduções. Se o projeto de lei se refere a idiomas originais, todas as traduções caem por terra, porque todas elas possuem ou supressão, ou adição, ou adaptação, alteração, edição, enfim, alguma coisa do gênero, que a lei tesoura. Exemplos, para não parecer que eu estou falando aqui, jogando esse negócio no ar e não vou dar um exemplo para você. Alguns exemplos disso, vai lá. NVI, Nova Versão Internacional, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos
como sacrifícios vivos. Isso acabei de recitar a Almeida, né? Algo parecido com o que seria o texto tradicionalmente das Almeidas aí. Se você for para a NVI, a palavra corpo não aparece, tá lá no idioma original. Soma, corpo, é para você entregar o corpo, tá? Você vai para a NVI muda isso para entregar-se integralmente, eu acho que é algo assim. Mas não tem a palavra corpo. A brincadeira que se faz, inclusive, é que a NVI tirou o corpo fora. Mas tá aí uma supressão, uma edição, tirou aí um pedaço. Vamos proibir a NVI? Né? Outro exemplo, vamos falar de um exemplo de adição. Vamos falar de um exemplo de adição? Aí são as Almeidas e tantas outras que fazem isso aqui. Efésios 5:22. Mulheres, sujeite-se ou seja submissa, cada uma a seu marido. O verbo hipotássio aí não está nesse versículo. Ele foi adicionado na tradução, para que você entenda na tradução o verbo hipotássio, que é de sujeitar-se ou submeter-se, que está sendo, no grego de maneira muito clara, emprestado do período anterior. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O hipotássio está lá, não está aqui. Foi adicionado. Então, se o texto da lei, se refere aos idiomas originais, a partir da aprovação dessa lei, sendo entendido que essa referência aos textos no idioma original, estão automaticamente proibidos, porque diz aqui no artigo 3º do projeto de lei que a lei entra em vigor na data da sua publicação. Então, na data da sua publicação, ficam proibidas as traduções do texto bíblico. Olha que legal! Por quê? Porque o parlamentar, os parlamentares em geral, não estou falando do cara que tem mais título que o Abel Ferreira, né? Deputado, pastor, sargento Isidório, cujo sobrenome eu não sei, datíssima vênia, Vossa Excelência. A gente, não estou falando só dele, o parlamentar de maneira geral aparentemente não tem a menor ideia do que é o texto. Me dá a oportunidade de explicar essas coisas, de como o texto funciona. Agora, digamos que a gente esteja falando, sim, dos idiomas originais, né? Então não vamos trabalhar com tradução, certo? Não trabalha mais com tradução, vamos trabalhar com os idiomas originais. O problema que isso vai gerar é o seguinte: qual é o idioma original de qual texto? Porque o autógrafo a gente não tem. Então, a carta aos Romanos, que Paulo escreveu no próprio punho, nós não temos. A gente tem fragmentos de cópias, certo? É isso que nós temos. Então a gente tem papiros, a gente tem códices, a gente tem pedaços de códices, tá? E a gente, a partir dessas coisas, a gente junta. E no Novo Testamento, conforme a gente junta e produz aí o texto do Novo Testamento, íntegro como nós o temos, a gente tem algumas versões do Novo Testamento em grego, tá? Então a gente tem pessoas que preferem utilizar o texto majoritário, tem pessoas que preferem utilizar o texto crítico. Aí o texto crítico, por exemplo, comumente se utiliza no Novo Testamento a edição Nestle Aland. Nestle Aland faz referência aos nomes dos acadêmicos que iniciaram esse processo de trabalho com esses fragmentos de cópias do texto, né? Nestle Aland está na 28ª edição. Quando tiver a 29ª já não pode. Porque a 29ª vai ter uma edição nova, vai ter alterações em relação à 28ª. Como é que faz? E aí, qual que é a brincadeira? No caso da Bíblia Hebraica Stuttgartense, que é o que forma o Antigo Testamento, mesma coisa. Sabe todo aquele trabalho que a gente fica enaltecendo do pessoal que é da arqueologia ou mesmo da história, que lida com os textos do manuscrito dos manuscritos do Mar Morto, da comunidade de Qumran, todas essas descobertas novas, uma boa parte dos trabalhos que se dá com os manuscritos de Mar Morto é de comparação com Pentateuco Samaritano, com a Septuaginta, com o texto massorético,
para formar a Bíblia hebraica a partir desse exercício acadêmico que vai ser o texto base para os tradutores do nosso Antigo Testamento. Bom, tradução já não pode mais, então deixa para lá. Mas assim, o cara tá lá trabalhando com um manuscrito Mar Morto, tal, descobriu um negócio novo, não pode alterar porque tem o projeto de lei lá que passou a lei do pastor, deputado, sargento Isidório. E aí não pode mais. Na prática, isso aqui é inexequível. É uma loucura. Na prática, isso daqui é o seguinte: se você escolhe uma tradução oficial, você tem uma tradução oficial, não pode mais nenhuma outra. Certo? Se você diz, não estou falando das traduções, estou falando do idioma original, não pode nenhuma tradução, porque todas as traduções fazem o que a lei proíbe. Se eu estou falando do idioma original, eu tenho outro problema. O idioma original de quais manuscritos? De qual texto final? Do que a gente está falando aqui? Você chega num outro impasse. Na prática, isso aqui é inexequível. E, além de inexequível, é um negócio extremamente arriscado. Porque quando você diz que você não pode alterar, editar, suprimir, adicionar nada aos textos da Bíblia Sagrada por lei, garantindo a sua, ou mantendo, que diz aqui no texto, a inviolabilidade dos capítulos e versículos, você cria um ambiente de instabilidade muito grande, porque, veja só, o deputado, pastor, sargento Isidório, na sua justificativa, mesmo que eu estava mencionando para dizer que ele leva em consideração a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante, ou evangélica, melhor dizendo, que é o que está escrito aqui, ele menciona um versículo. Ele fala o seguinte, conhecereis a verdade e a verdade os libertará, João 8,32. Bom, se ele não tivesse especificado o versículo, talvez a lei não fosse cruel com ele, mas ele especificou o versículo. Ele disse no texto da justificativa dele para a lei que ele está mencionando João 8,32. E ele diz que João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que ele suprimiu aqui um cai no idioma original. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ops! Ele mesmo quebrou a lei que ele mesmo está tentando propor. Passado com esse texto aqui e tal. Então veja só, isso aqui é inexequível, isso aqui é coisa de quem não conhece Bíblia. Isso evidencia em grande medida que tem muita gente que fica falando em nome da Bíblia por aí, não tem o menor interesse em saber o que é a Bíblia, como ela funciona. E antes que você me venha com um versículo de Apocalipse dizendo que o que for acrescentado, blá 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 blá, vamos ler o versículo de Apocalipse, por quê, né? Porque se eu ler errado e essa lei passa, já pensou? O cara volta atrás do meu vídeo retroativamente, já pensou o que acontece? Né? Então, Apocalipse capítulo 22, né? Declara a todos aqueles que ouvem as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Nesse livro de Apocalipse. O autor de Apocalipse não sabia que Apocalipse ia encerrar o cânon. Então, se você vier nos comentários com Apocalipse 22, 18 e 19, você vai para o meu quadro de passagens perigosas. Eu vou dar exposed. Não vou dar exposed porque eu não faço essas coisas com gente desconhecida. Né? Ficar expondo pessoa. Mas não me venha com essa. Não me venha com essa. Então, assim, na prática, de verdade, assim, é um treco absolutamente surreal um projeto de lei desse. Eu não vou falar de política. Eu tenho as minhas opiniões a respeito de política desse texto aí, mas são apenas as minhas opiniões, valem igual
saco de farinha. O saco de farinha tá mais caro que as minhas opiniões ultimamente, né? Mas vale muita coisa, minhas opiniões, entendeu? Então deixa pra lá. Quer saber da parte política, se dá uma passada no vídeo do Paulon. O que eu te garanto essa turma não entende patavinas de que tipo de livro é a Bíblia. Patavinas. Né? Diz defender um treco que eles não conhecem. Pra não dizer outra coisa. Né? Então, basicamente é isso. Tinham me pedido minha opinião a esse respeito. A minha opinião é essa. É um bando de gente desocupada que deveria estar muito ocupada porque é muito bem paga. Agora já falei um pouco de política, né? Mas é isso. Um bando de gente desocupada, deveria estar ocupada porque é muito bem paga, certo? Falando de coisas que não tem a menor noção. Não tem a menor ideia do que estão falando. Basicamente é isso. É uma pena que eu gaste tempo também para falar desses caras. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.